E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Simpar. É uma ação que eu tenho em carteira, em uma posição relevante, e como ela soltou resultados recentemente, a gente vai trocar uma ideia sobre ela. A gente vai passar sobre alguns indicadores fundamentalistas e sobre os resultados que estão sendo entregues e fazer um link sobre como que a queda de taxa de juros, entrega de novos resultados, poderia destravar o valor da ação, ou seja, trazendo valorizações para as ações e um possível dividendo extremamente interessante para o futuro. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, dá essa moral aí pro canal crescer. E a Simpar, antes da gente começar, para a gente fazer uma introdução, ela é uma holding, ou seja, ela não é uma empresa que ela vende produtos, presta serviços, ela investe em empresas. E aí sim, essas empresas investidas vendem produtos ou prestam serviços. No vídeo de hoje, eu não vou passar detalhadamente pelas empresas, mas algumas delas são Movida, que é a locação de carro, a Vamos, que é a locação de caminhões e equipamentos, e tem diversas outras, tem parte também bancária e tudo mais. Se você quiser maiores informações, a gente tem outros vídeos aqui no canal que entram mais detalhadamente nessas empresas que compõem o portfólio. No vídeo de hoje, a gente vai focar mais nesses resultados do segundo TRI, queda de taxa de juros e como que os indicadores poderiam potencializar e esse destravamento de valor para as ações conforme ela gerasse aumento nas lucratividades. Agora a gente está no Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Calma que a gente não vai ficar muito aqui, a gente já vai logo para o resultado, mas eu preciso que vocês entendam algumas coisas porque vai fazer uma conexão ali com a parte dos resultados. Então eu preciso passar por aqui primeiro. Só para a gente dar uma olhada rápida aqui, o valor atual está de R$10,60. Eu aumentei muito minhas posições ali na casa de R$6 e a ação já entregou uma valorização interessante até o momento. Inclusive, um dos vídeos que nós fizemos foi quando ela estava nessa casa de R$6, R$6,50, não me recordo, mas foi nessa casa aí entre 6 a 7. Eu comentei que eu precisava passar por essa parte aqui primeiro com vocês por conta do seguinte: muitos investidores olham os indicadores assim e falam, dividendo é ruim, o preço-lucro é péssimo e já sai fora da ação. Mas o que acontece? O dividendo aqui está em 1,5. Realmente, se olhar apenas o dividendo e colocar um limitador de tipo de 6 para cima seria bom, seria péssimo. Se eu olhar apenas para o preço-lucro e falar assim, de 10 para baixo seria bom, 30 seria horrível. Mas isso daqui é o quê? O dividendo é oriundo do lucro. O preço-lucro, qual que é a segunda ponta aqui da fórmula? Lucro. Ou seja, se o lucro aumentar, você teria maior lucro para distribuir, o dividendo subiria. Se o lucro aumentar, aqui o preço-lucro ele iria cair. Conforme o lucro aumente, ele cairia. Ou seja, se o lucro dobrasse, o preço-lucro cairia pela metade. E assim por diante. Ou seja, é uma métrica que ela vai sendo mudada conforme os resultados mudem. Então ela não é uma métrica estática. Então é esse o cuidado que você tem que ter ao analisar ações. Aí aqui nessa parte eu vou mostrar para vocês o que assusta muito a galera. Valor de mercado, 9 bilhões. Dívida líquida, 29 bilhões 826 milhões. Ou seja, se você olhar apenas para a dívida, 29 bilhões assustam, principalmente a uma alta taxa de juros. Isso tudo gera uma despesa financeira muito grande no resultado e tende a pressionar as lucratividades da empresa. E essa parte gera muita insegurança nos investidores, porque eles ficam com aquela sensação, pô, essa dívida é grande, a taxa de juros está alta, como é que funciona? E se não conseguir pagar, será que vai dar ruim? E agora entrando aqui no relatório, eu vou ter que ficar pequenininho aqui na webcam, mas vai ser melhor para a gente conseguir visualizar o slide. Então aqui a gente está num slide que tem a base de ativos, lembra que eu comentei que ela é a Movida, a Vamos, ou seja, ela tem veículos, ela tem caminhões, ela tem máquinas e equipamentos, e aqui do outro lado temos a dívida de 29 bilhões. Ou seja, se olharmos apenas a dívida, 29 bilhões assusta. Porém, ela é uma empresa de ativos líquidos e de altíssima qualidade. Quando a gente olha aqui no quadro ao lado, 217 mil veículos, com uma casa média de 1,5 ano, 45 mil caminhões e carretas, numa casa média de 2,7 anos, e 13 mil máquinas e equipamentos, numa casa média aqui de 4,7 anos. Ou seja, e aqui a gente tem o totalizador do valor desse imobilizado referente a 40 bilhões. Ou seja, 29 bilhões em dívida assusta, porém temos aqui 40 bilhões em ativos que são líquidos, você conseguiria torná-los em dinheiro ao vendê-los e de altíssima qualidade. Ou seja, só aqui já tem um certo balizador, porque em uma eventual necessidade você poderia fazer
a venda desses ativos e quitar algumas dívidas. Só isso já traria um menor risco. É claro que não seria a melhor opção, porque se ela trabalha com ativos para fazer locações e você vende ativos, automaticamente você estaria ferindo a capacidade de locação da empresa e ela tenderia a alocar menos e impactaria a receita. Mas a questão aqui é que, em uma eventual necessidade, isso poderia ser feito e honrar essas dívidas. Um outro ponto aqui é que, primeiro, que ela é uma dívida alongada. A gente consegue ver que tem uma casa aqui de 7,9 bi, que é de 2031 para cima, ou seja, é uma dívida passada entre curto, médio e longo prazo. Segunda ponta dela aqui é que ela tem um rating AAA. Isso é bem interessante. É uma casa ali que faz uma análise de crédito e ela considera que a empresa tenha um bom indicador de pagamento. Ou seja, você às vezes não investe na ação porque acha que ela não pode honrar com isso, mas para ela ter um AAA aqui, significa que ela comprovou de alguma forma essa capacidade de pagamento. Fora essa parte aqui de 7,9 bi em caixa que já conseguiria honrar essas dívidas de curto prazo aqui de 2023 e 2024. E aí agora, para a gente entrar aqui nos destaques financeiros do segundo TRI de 23, para entrar naquela linha que eu comentei dos indicadores fundamentalistas de dividendo, preço-lucro, que estão ruins, mas que poderiam melhorar. A gente vê aqui EBITDA recorde de 2,3 bi. Se a gente anualizasse, já daria para cima de 8. Então aqui aumento de receita bruta de 42%, aumento de receita líquida de serviços 46% e o aumento de EBITDA de 33%. Aí aqui duas métricas negativas, ou seja, com queda. Lucro líquido de 100 milhões caiu 53%. Essa parte aqui do lucro, eu não entendo porque o pessoal bate muito. É uma empresa que ela investe em negócios, ela é extremamente alavancada, mas a gente viu que ela tem essa base de ativos aqui que consegue honrar com essa operação, mas ela não deixa de ser alavancada. E a taxa de juros está muito alta, ou seja, uma empresa que investe muito e tem uma taxa de juros muito alta, só dela trazer lucratividade eu já acho positivo. Porque ela poderia, muito possivelmente, em um curto prazo, trazer resultados de prejuízo, que também não seria um problema, mas só dela trazer lucratividades já é positivo. Aqui um CAPEX líquido de 580 milhões com uma redução de 84% frente ao segundo TRI de 22. O que significa isso daqui? É aquele investimento que não é para a parte operacional da empresa que já existe, aquela manutenção operacional. Essa parte já são de investimentos novos para gerar um potencial de receita futura. E aqui já é interessante você reparar num detalhe. Você viu que as receitas e o EBITDA subiram e o CAPEX baixou. Aí você poderia falar assim, como é que sobe a receita sendo que eu investi menos? É porque esse CAPEX aqui ele tem um descasamento entre você efetuá-lo e já gerar a receita. Os CAPEX do passado, os investimentos efetuados no passado, estão gerando receita ao longo do tempo e esses aumentos de receitas são oriundos dele. Então é por isso que tem um aumento de receita com uma redução de investimento em CAPEX, porque ele não tem um casamento, ele é descasado. Então estamos colhendo frutos de receitas de investimentos que ocorreram lá atrás. E daí, nesse próximo slide, a gente já consegue visualizar essa questão do CAPEX. A gente vê que ao longo de 2021 e 2022 foram feitos muitos investimentos aqui de CAPEX e que agora em 2023 está tendo essa redução. Por que isso pode ser positivo? Porque primeiro que esses CAPEX aqui do final de 2022, eles ainda estão sendo concretizados e tem uma possibilidade de geração de receita, ou seja, receita para cima. Com o CAPEX reduzindo, a gente já tem uma menor despesa, ou seja, já abriria também margens para aumento de lucratividade. Aí, fora isso, a gente tem essa parte da queda de taxa de juros. A gente vê aqui, ó, redução de 1 ponto percentual na taxa de juros gera 310 milhões ao ano de economia. Ou seja, como a queda de taxa de juros já começou e começou com 0,5, ao longo do tempo, conforme forem havendo os novos cortes de taxa de juros, a gente abriria margens para aumento de lucratividade aqui. Então a gente tem aumento de receita oriundo dos CAPEX do passado, a gente tem um CAPEX inferior que geraria menos gastos agora no presente e a gente teria também essa taxa de juros sendo reduzida, dando uma possibilidade de aumento de lucratividade por conta da despesa financeira com juros correr menos o resultado. Fora todos esses benefícios, a queda de taxa de juros ela influencia em outras partes também. Outra delas seria o que, como a economia ela começa a ficar mais produtiva, a população tenderia a consumir mais, e isso também poderia trazer aumentos de receita para as empresas e inclusive para as investidas da Simpar. O outro ponto é o seguinte: fora tirar a despesa financeira, fora trazer mais grana em circulação na economia, uma queda de taxa de juros também auxilia no processo de precificação das ações.
Porque as ações têm uma taxa de desconto para você precificar um valor final. Porque, como a taxa de juros é um custo do dinheiro no tempo, você precisa trazer esse valor futuro a valor presente para poder saber quanto que a empresa vale. Então, se a taxa de juros cai, você também teria possibilidades de valorização nos preços das ações. Porque, além de todo aquele processo que a gente conversou melhorar, a gente ainda teria cálculos sendo efetuados a uma base de desconto inferior, e isso tudo poderia trazer uma base de precificação maior para as ações. Então, só para a gente fazer um resumidão, se você olhar apenas para os indicadores fundamentalistas com base no histórico do passado, muito provavelmente você não investiria nas ações, acharia que ela tem indicadores ruins. Se você olhar apenas para a parte de endividamento e não olhar para os ativos que ela possui, para o valor do ativo que ela tem, para a qualidade desses ativos e que ela consegue, em uma eventual necessidade, vendê-los, ou seja, transformá-los em grana e honrar com isso, muito provavelmente você também não investiria nas ações. Mas agora, se você está olhando para o cenário passado, presente e futuro, você está conseguindo visualizar o seguinte: ela vai conseguir colher um aumento de receita oriundo dos investimentos do passado, ela vai conseguir colher uma possibilidade de aumento de receita oriundo dessa queda de taxa de juros, que traria uma maior produtividade econômica. Poderíamos ter possibilidades de aumento de lucratividade conforme menos investimentos forem sendo efetuados, conforme a taxa de juros caia e essa despesa financeira corroa menos o resultado. E com isso teríamos uma lucratividade maior, sendo assim conseguiríamos ter um dividendo melhor caindo no bolso do investidor. Fora isso, todas as métricas tenderiam a melhorar, a ação tenderia a ter valorizações por conta de todo esse histórico operacional melhorando, e também tem aquela questão de, com a queda de taxa de juros, você teria uma precificação diferente por conta da taxa de desconto. Tudo isso poderia trazer ainda mais valorizações para as ações. Mas é válido a gente lembrar o seguinte: é que eu segui uma linha de raciocínio positiva e não necessariamente as coisas se concluam dessa forma. Fora que a ação já teve valorizações. Como eu comentei com vocês, eu montei posições relevantes em 6, 7 reais. Ela já está em 10,50. Mas isso não significa que ela seja uma ótima opção de investimento. Você que tem que estudar e ver se ela faz sentido. Porque com todos esses cenários para o futuro, ela poderia sim ainda trazer valorizações. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, dá essa força aí pro canal crescer. Eras isso e abraços!